Olha, talvez ali a gente pode olhar para o Flamengo, mas olhando para qualquer outro clube, nesse estágio, nesse momento que o Corinthians está, não vejo ninguém desse. E por enquanto, não só na pontuação, que deve lhe garantir com alguma sobra a primeira colocação na classificação geral e se for avançando a decisão de todos os mata-matas dentro de casa, em Itaquera, não só nisso, mas também em campo é o time mais consistente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar tudo que a imprensa falou nesse pós-jogo. O Timão venceu o Santos 2-1, uma grande atuação do Corinthians em casa, apoio da torcida, Neymar vaiado, pouco criou, né? Teve algumas oportunidades no primeiro tempo, mas depois cansou, acabou até sendo substituído. Memphis, boa partida. Yuri, primeiro gol do Yuri é sacanagem, de lado, sem olhar pra bola, de costas, meio que sem ângulo nenhum, né? Na raça mesmo, como um centroavante, né? O digno camisa 9. O segundo ali naquela jogada espetacular, Garro, Memphis e Yuri. Então assim, a trinca do Timão acabou resolvendo. No segundo tempo recuou um pouco, acabou tomando ali o gol do Santos, né, do Guilherme. Guilherme fazendo uma temporada muito boa, por sinal. Com isso, 2-1 Corinthians. A imprensa elogiou demais a atuação do Timão. É isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link da ESPN estará aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Esse trio foi muito bem, mas no segundo tempo tomou um sufoco meio que desnecessário aí nos últimos 15 minutos da partida, talvez um pouquinho mais com os acréscimos, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Legal para você que acompanha sempre o Linha de Passe, está aqui com a gente. O Santos começou assim, ó, com essa postura mais adiantado, pressionando a saída do Corinthians. Aliás, é o que o Caixinha vem tentando impor, né, incutir na cabeça dos jogadores do Santos. Um Santos mais agressivo, que se instala no campo adversário. Claro que tudo isso sempre tem um custo, né? Para o time fazer isso, ele precisa estar muito bem afinado nos retornos também. E o Santos não está. E o Corinthians, assim, demorou um pouquinho a surgir no campo ofensivo. Mas quando surgiu perfeito, né? O Martínez no meio de campo, ao lado do Ranieri e do Carrilho. Martínez e Ranieri num setor que o Neymar costuma frequentar mais. E o José Martínez também subindo e fazendo aquele cruzamento, usando bem o lado do campo. O Santos pressionando. O Santos não estava jogando mal. O Santos conseguia entrar na área do Corinthians e levar muitos problemas. Mas o retorno era terrível, né? E daqui a pouco a gente vai ver esses dois lances separados, os dois gols do Corinthians, o Corinthians também não se desanimou em jogar na transição, ocupando os espaços deixados pelo Santos. E esse gol é um exemplo. Nossa, do né? Garro, A bola do Garro, o Memphis aí tem uma qualidade técnica ali incrível, né? Uma bola que não cai. Ele domina e a bola cola, né? A bola fica golaço, ali. Ela é um gol muito bonito. E depois o Santos, no segundo tempo, o Santos foi todo para cima. Para mim, o que demorou demais foi, no caso do Corinthians, o Ramon, quando viu o jogo de Yuri baixou. Do Memphis, do Garro, ele tinha banco para fazer isso. Ele coloca, depois de tomar o gol, o Thales Magno, o Romero, jogadores que poderiam ter entrado antes. E no final das contas, quase também não dá certo. Pressão, né? o Santos ele faz essas mudanças tardiamente e o Santos criou uma série de oportunidades no final do jogo. Os jogadores que ele colocou de ataque nem pegaram na bola porque o Corinthians não conseguiu sair de trás do fim. Boa noite, William, companheiros, boa noite, fã de esportes. Há diferenças claras entre o Corinthians e o Santos, né? O Corinthians, ele é melhor time do que o Santos. O Corinthians está num estágio de trabalho bem mais avançado que o Santos. Inclusive, igual comparando a Palmeiras e São Paulo. Sem dúvida. E o Corinthians tem os seus principais jogadores, aqueles capazes de definir o duelo, em uma situação física melhor que os do Santos. Então, assim, o Santos começou e terminou melhor o jogo, mas não foi capaz de, a partir de, no seu momento bom, buscar o resultado que a ele interessava. O Corinthians tem um negócio, assim, os jogadores já estão acostumados, o Corinthians já é um time, os jogadores já se conhecem. É um time forte, é um time muito bom, que já tem um nível de confiança pela sequência de vitórias enorme que veio e que foi quebrada só no majestoso para o São Paulo. Então, esse time do Corinthians, jogando dentro de casa, já tem o conforto e a confiança para saber que mesmo quando não está numa grande jornada, como não era
enquanto estava 0-0 o jogo, é capaz de, em uma jogada, um encaixe, um avanço, ter a tranquilidade para construir o gol. E depois do 1-0, no primeiro tempo especialmente, o jogo ficou como o Corinthians gosta de jogar. Foi um primeiro tempo muito bom da equipe do Corinthians. O Santos não fez um jogo ruim. Não, né? não foi ruim, não. O Santos teve alguns momentos... Alguns jogadores bem abaixo. Linha defensiva muito mal Péssima montada, os de laterais foram muito mal, Péssimos. o Léo Godoy foi muito mal. Mas foi uma vitória de um time que é melhor e que está num estágio bem mais avançado. O Corinthians hoje, ele desfruta de algo que há muitos anos ele não desfrutava. Até cheguei a falar isso aqui na programação. Talvez, desde quando o Corinthians foi campeão do mundo, há 12 anos, 13 anos, o Corinthians não termina uma temporada bem e começa a outra temporada bem com o mesmo técnico e o mesmo elenco. Há 12, 13 anos isso não acontecia. E o Corinthians está desfrutando disso, por isso que tem um começo muito forte, por isso que na primeira fase é, com alguma sobra, o melhor time do campeonato. Me parece, inclusive, professor, que nesse período aí, vamos lá, hoje é dia 12 de novembro, né? 12 de fevereiro, desculpa. Hoje é dia 12 de fevereiro. Quase 13, mas Quase ainda 13, A estamos impressão virando. é que é novembro. Estamos virando. Dá a impressão que é novembro, né? Pelas cobranças, técnico que já caiu, Já- parece que a gente já está lá. Mas hoje é 12 de fevereiro. Em 12 de Não ia ficar fevereiro, nada triste se fosse novembro. olha, talvez ali a gente pode olhar para o Flamengo, mas olhando para qualquer outro clube, nesse estágio, nesse momento que o Corinthians está, não vejo ninguém à frente. Isso não quer dizer que o Corinthians vai ganhar tudo, que é o melhor time do país. Eu tô Porque se falando... você olhar para a maneira que os times terminaram, Exatamente. quem terminou o melhor Corinthians? O Botafogo. O Botafogo está num outro momento. Exatamente. É o outro Botafogo. Exatamente. Eu não estou dizendo que é o melhor time, eu não estou dizendo que vai ganhar tudo, não estou dizendo isso. Estou dizendo que para este momento, talvez ali o Flamengo e o Corinthians. É isso, William. Boa noite a você, aos companheiros, fãs do esporte. Eu acrescentaria o Vitória. O Vitória acabou o campeonato brasileiro em a alta. Sul-Americana. Né? Vitória do Carpini, também agora bem, Copa do Nordeste, O Flamengo com o campeonato Felipe Luiz tem 21 jogos. Só baiano. derrota. É um residual importante. E hoje esse residual foi muito importante, porque o Santos começa melhor. Acho que foi um jogo com a cara do que são hoje Corinthians e Santos. Inclusive no sentido de que o Corinthians consegue abrir o placar e ali começar a consolidar o resultado dentro das suas qualidades e em cima dos defeitos do Santos, né? Essa bola cruzada na área do Santos, não necessariamente só bola aérea, mas bola cruzada na área do Santos. É um filme repetido. Isso se repete com 2 zagueiros, com 3 zagueiros, com os laterais, trocando os laterais. Tá uma situação ali que o Caixinha precisa resolver, mas ficou muito claro hoje, eu acho também no clássico, no Rio, que a gente vai falar, como esse residual foi importante. Sim. Flamengo e Corinthians estão muito mais prontos do que Santos e Botafogo. E o Santos, a questão do Neymar, eu colocaria, a gente vai falar muito de Neymar, né? É inevitável. Eu Tem colocaria... jeito, professor, a gente vai ter que falar muito dele. Eu A gente colocaria... começou por quem ganhou o clássico, quem tá bem também, que tem coisa para mostrar, né? Mas o Neymar Vai chegar. vai entrar na parada já. Eu colocaria essa atuação do Neymar como pior do que a de Novo Horizonte, onde ele esteve ausente, né? Quer dizer, melhor do que a de Novo Horizonte e pior do que a da estreia. A da estreia ele foi mais participativo. Hoje ele teve uma bola eu importante. achei ele melhor do que na estreia hoje? Não sei. radicalmente. Se De mim ou do você, professor? se você pensar que os 2 gols do Corinthians saíram do pé dele, não é culpa dele, é culpa do time que também não combate, né? Ele estava com uma danada. Ele dá um chute para o gol. Acho que na estreia ele participou mais e deu mais esperanças de uma sequência do que propriamente no jogo de hoje. É que ele estava enfrentando na estreia o pior time do campeonato e hoje ele enfrentou o melhor time do campeonato. Na Vila. Também tem isso, mas eu acho que foi muito por ele mesmo. Eu esperava mais do espírito do artista, do grande jogo, é o meu jogo, é o meu clássico. Dentro do que ele Isso não pode aconteceu. oferecer, né? O Neymar ele tem virtudes técnicas visivelmente inquestionáveis e problemas físicos visivelmente inquestionáveis. Dentro do que ele pode oferecer nesse estágio atual, o primeiro tempo dele não achei ruim, não. Eu gostei, acho que ele Também tentou achei bastante, bom o primeiro mas acho que ele tempo dele. sentiu e do meio do primeiro tempo para o final, a produção física dele já baixou. O ritmo dele já baixou, mas os primeiros 30 minutos de jogo eu gostei do que ele tentou fazer em campo. Com bola no pé, quando a bola está no pé dele, tudo pode acontecer, ele pode desequilibrar o jogo em um lance com a bola no pé, mas isso não basta. Está muito claro que isso não basta e que ele vai ter que literalmente correr atrás, né?
de uma condição física que hoje está muito, e de ritmo de jogo, não é só condição física, que hoje ele está muito distante de ter. Ele até teve essa bola, né? Ele até teve essa bola no primeiro tempo. E eu falei da defesa do Santos, mas a defesa do Corinthians também, ao longo desse começo de ano, está procurando 2 zagueiros, me parece que achou com o Garoto. Agora o André Ramalho também caiu de produção. Também em cima dele isso. o gol do Guilherme. Eu concordo que o Corinthians é um adversário melhor que o Botafogo, mas a defesa do Corinthians proporcionou oportunidades hoje para o Neymar que ele não soube aproveitar. Primeiro, cumprimentar boa noite a você, Williams, o PAC, aos professores, Celso Zelt, Calçade, aos fãs do esporte. Bom, eu vou muito na linha do Zupac sobre o estágio de preparação das equipes. O Corinthians é um time que tem uma herança do ano passado que já aparece, porque às vezes ela demora um pouco para aparecer. Alguns times desconectam do ano para o outro, é natural. Ainda não apresenta o nível de futebol da arrancada do Campeonato Brasileiro, mas já é um time difícil de ser bem vencido. Sim. E, por enquanto, não só na pontuação, que deve lhe garantir com alguma sobra a primeira colocação na classificação geral e, se for avançando, a decisão de todos os mata-matas dentro de casa, em Itaquera. Não só nisso, mas também em campo é o time mais consistente. Na verdade, o Corinthians não foi bem no segundo tempo do jogo contra o São Paulo no Morumbi, no Clássico, no mais... E no contra primeiro, o Palmeiras. e contra o Palmeiras o time sofreu. Enquanto o Palmeiras sofreu. E depois teve a expulsão do Yuri Alberto. Por muito mais uma questão tática para mim do que propriamente pelo desempenho. E aí eu acho que tem o X, que é a volta do Garro. Porque com o Garro, o Corinthians que joga com uma linha de 3 atrás do Garro e 2 atacantes que desequilibram, uma dupla que funciona como dupla e funciona individualmente também, porque ambos são muito bons jogadores. Com o Garro, o Corinthians ganha mais pegada no meio-campo, mesmo que não seja o meio-campo marcador, mesmo que o Garro não tenha isso como ponto forte. E quando tem a capacidade de decidir jogos, quando precisa ter um momento, é muito mais letal que o Coronado. Sim. Pela parte física e pela parte técnica. É a dúvida. Pela parte física, muito superior ao Coronado, pela parte técnica, superior. E mesmo sem ter o ritmo de jogo ideal, tendo começado pela primeira vez na temporada hoje um jogo, deu para notar a enorme diferença que o Garro faz nessa equipe. Esse trio do Corinthians, Garro, Memphis e Yuri Alberto, é um trio muito forte. Você pode colocar ali como um complemento de meio campo, o Carrilho também, intocável. Dali em diante, os outros 2 jogadores você discute. Sim. Né? E o Bidon faz uma falta danada na parte técnica desse trio. Então tá aí, né, um pouco do que eles falaram, um pouco da análise. O Timão venceu o Santos, o primeiro tempo, assim, muito bom do Corinthians, assim, eu diria avassalador, né? Não deu chances. Acho que a melhor chance do Santos foi aquele chute do Neymar ali na entrada da área, né? Dentro da área, na verdade, onde o Hugo fez aquela bela defesa. Depois teve esses lances aí, ó. Olha que passe espetacular do Memphis, né? Tudo começa com um primeiro passe aí, o Garro encontrando o Memphis sozinho, um passe incrível, como joga a bola o Rodrigo Garro. E o Memphis, né, com a categoria, dominou ó, no peito, matou e tocou pro Yuri sozinho ali na entrada da pequena área para fazer o segundo gol dele, né? O Timão fez o primeiro tempo muito bom, como eu já disse. No segundo tempo, o técnico Ramon Dias acabou tirando ali jogadores com cartão amarelo, acabou dando oportunidade para outros. O Timão recuou um pouco, tomou o gol do Guilherme, né? Mas acabou segurando ali 2-1 muito merecido, venceu o melhor time. Diz o que você achou, comente abaixo e daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Até logo mais, valeu!